tirado todos os pontos da agulha, aí a gente mede e a gente viu que nós obtivemos um tamanho. Aqui, ó, tá dobradinho, tá vendo? Porque é bem grandão. Um tamanho que passou um pouco de 90 centímetros, que foi o tamanho inicial que eu queria obter. Isso se deve, primeiro, ao peso do fio, né? Isso daqui ganha uma textura, ganha um peso, e também a elasticidade que é natural do tricô. Então, o tricô, ele tem uma elasticidade, olha só, vou vir para esse lado, ó, aqui, e ele tem uma elasticidade, eu vou subir, ó, aqui. Percebe? E ele volta. É a trama do tricô que deixa a peça desta forma. O tricô, ele é fluido, né? Ele não tem nozinhos que travam este movimento do fio. Como é fluido continuado, o fio consegue ir e voltar sem danificar a trama, tá bom? Bem, aqui eu consegui uma altura. Vamos aqui só medir novamente para a gente não falar besteira, uma altura de quase 35 centímetros. Então, é a parte da altura do busto até a cintura. Nós vamos fazer agora, com agulha de crochê, um contorno na peça. Este contorno vai me dar uma firmeza e vai permitir que o desenho que nós vamos montar não fique tão fluido quanto a peça como um todo. Para isso, eu vou diminuir o tamanho da agulha, eu preciso criar um travamento. Então, aqui eu vou utilizar a agulha 2,75. Estávamos tricotando com a 3,5, ok? Venho para o crochê com 2,75. Vamos trabalhar. Aqui eu decidi, eu fiquei na dúvida, né? Qual é a frente, qual é o avesso? Fiquei pensando muito entre deixar a frente da peça em tricô e o avesso no meia. Mas no final das contas, como o ponto que vem a seguir é um ponto em relevo, eu resolvi deixar o relevo somente na parte da frente. O ponto tricô, ele é um relevo naturalmente, então eu acho que ia acabar brigando com o relevo que vem a seguir. Portanto, vamos utilizar o relevo somente no crochê, deixando a parte lisa, ponto meia, na parte da frente. Você vai escolher aí uma lateral para começar o seu trabalho, tá? Vamos trabalhar primeiro os pontos aqui na lateral. Então, eu vou fazer assim, ó. Pegando o mesmo fio. Vou deixar o fio correr junto com o finalzinho aqui, olha, do meu tricô. Inclusive, eu vou dar um nozinho aqui na ponta, que é para ele não continuar desfazendo, né? Porque olha só o que acontece, ó, tá vendo? Esse fio, ele tem essa característica, então você tem que travar ele, tá? E aqui, olha, eu já tenho aqui um travado, tá? Então, deixa sobrar aqui, vai fazer a continuidade aqui também. Nós vamos passar a agulha, vamos posicionar bem, porque você vai precisar ver bem. Sempre carreira por carreira. Então, isto é uma carreira, né? Olha. Isto é uma carreira. Então, eu vou puxar o fio e vou inserir o ponto aqui, olha, ele começa. O mesmo desenho de corrente que eu tenho nas bases, eu vou ter aqui. Eu vou trabalhar, gente, pontos baixos. Então, eu simplesmente vou fazer um ponto baixo para cada pontinho que eu tenho na extremidade, respeitando a quantidade de carreiras. Por isso é importante que a agulha que a gente utilize seja uma agulha menor, tá? Eu preciso manter a proporção do tamanho do ponto em relação ao que eu fiz no meu tricô. Eu não posso ter uma lateral maior do que a altura do ponto na carreira do tricô, tá? Lembrando que a gente está trabalhando agora, olha só, a parte vertical da peça. Essa parte vai ficar em pé, ok?
Então, eu vou fazer aqui esta lateral, eu volto quando eu chegar na extremidade, porque aí eu vou te mostrar a viradinha, bem tranquila de ser feita, mas eu faço com você a viradinha, que é para você continuar fazendo seus pontos baixos, porém, você estará em outro sentido, né? Você estará novamente na horizontal. Eu tô indo agora lá, que a gente chegou na extremidade, você já consegue ver, olha, vou colocar aqui bem esticadinho, dobradinho, olha só a beiradinha, como ela fica travada, né? Eu já não tenho uma fluidez assim tão grande nesse sentido. Não vou puxar agora porque é melhor que a gente tenha tudo feito para que vocês consigam perceber isso. Já fica uma borda mais durinha, mais enrijecida. Estando então na extremidade, eu tenho um ponto aqui, ó, do lado, tá bom? Eu vou fazer uma corrente e eu vou virar a agulha no mesmo ponto em que eu estou e eu vou trabalhar mais um ponto baixo. Fica apertadinho, você traz o fio para ele conseguir se movimentar. E você já está na horizontal em relação à peça que você tricotou. Então, agora, nós vamos fazer para cada corrente, olha, tá vendo que você vê a correntinha? Para cada corrente, você vai trabalhar um ponto baixo. Você vai perceber que aqui também vai acontecer essa ideia da moldura. Vai ficar mais durinho em relação ao lado que ainda não tem. Assim como aqui, aqui também fica, tá bom? Então, agora não tem mais mistério. Vamos fazer um ponto para cada ponto, né? E vamos também seguir fazendo a voltinha como eu acabei de mostrar para vocês, porque nós temos ainda 3 voltinhas, 3 extremidades, aonde nós vamos mudar a orientação da nossa execução. Aí, minha gente, quando eu chegar no final do contorno por completo, eu volto para te mostrar o resultado que eu terei obtido e aí a gente continua tecendo. Quando chega ao final desta carreira, nós deveríamos fazer uma corrente e encerrar a carreira no primeiro ponto baixo, aonde nós iniciamos, né? Que foi aqui na lateral. Mas para que eu possa manter a minha agulha, o meu ponto, no exato ponto inicial desta carreira, e não à frente dele, que seria aqui, eu vou laçar e eu vou trabalhar um meio ponto alto na horizontal. Desta forma, o posicionamento da minha agulha é exatamente na extremidade que me permite eu manter a estrutura de pontos que eu aqui busco. Para iniciar esta carreira, eu faço uma corrente e eu vou trabalhar ao redor deste meio ponto alto um ponto baixo. Para cada ponto baixo da minha carreira anterior, um novo ponto baixo será feito deste lado. Eu vou tecer desta forma, nesta lateral por completo. E quando eu chegar na extremidade que vem a seguir, aonde eu mudo a orientação da minha execução, eu saio da horizontal e eu volto para a base, né? Ou melhor, eu saio da vertical e eu volto para a base na horizontal, eu vou trabalhar o ponto fantasia. Na verdade, o início do ponto fantasia, pois ele será feito em uma sequência de carreiras, tá bom? Então, eu vou tecer tudinho aqui, eu volto para mudar a orientação com vocês e também mostrar como que nós vamos tecer na base, estando agora na extremidade. Nós vamos mudar a direção da execução, nós vamos para a base, aqui na parte de baixo. Nós vamos mudar o ponto também, nós vamos iniciar o ponto fantasia. Para iniciar esse ponto fantasia, na primeira carreira, nós utilizamos arcos de correntes que são intercalados de pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui uma corrente para eu poder mudar o sentido da minha execução e no mesmo ponto de base, eu vou iniciar com um ponto baixo, que é para eu iniciar já prendendo o arco que vem a seguir. Por 6 vezes, eu vou fazer
arcos com 3 correntes, prendendo com ponto baixo na base. Então, eu faço aqui 1, 2, 3 pontinhos, são 3 correntes. Eu vou pular um ponto de base, no próximo ponto eu vou fazer um ponto baixo. É o meu primeiro arco. 1, 2, 3 correntes, eu pulo um ponto de base, no próximo ponto eu faço um ponto baixo. É o meu segundo arco de 3 correntes de base. 1, 2, 3. Eu pulo um ponto, no próximo, ponto baixo. 1, 2, 3. Eu pulo um ponto, no próximo ponto, ponto baixo. 1, 2, 3 e 4. Faltam 2. 1, 2, 3. Pulo um ponto de base, no próximo ponto, ponto baixo. E o último, 1, 2, 3. Pulo um ponto de base, no próximo ponto, ponto baixo. Desta forma, eu tenho a base para eu poder, já na próxima carreira, iniciar o ponto fantasia de forma mais completa. Agora, eu vou fazer um cordão de correntes um pouco maior. É ele que vai receber o conjunto de pontos que modela esse ponto fantasia. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos. Na base, eu vou contar 1, 2, 3 pontos e no próximo, ponto baixo. Então, perceba que o arco é maior em relação aos demais e o espaçamento também. Volto a fazer 1, 2, 3 correntes, pulo um ponto de base, ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pulo um ponto, ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pulo um ponto, ponto baixo. Só que agora eu preciso de 11 intervalos como este. Então, 1, 2, 3 correntes, pulo um ponto, ponto baixo. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 e eu preciso de 11. Então, vou fazer os meus 11 intervalos como este e eu volto para os 11 arquinhos com 3 correntes. Nós vamos fazer novamente um com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na base, eu pulo 4 pontos, 1, 2, 3 e 4, no próximo, ponto baixo. E aqui você tem a repetição completa, então, 8, 11 com 3, 8 e no início, 6 com 3. O início e o final da carreira serão de 6 arquinhos com 3, tudo bem? O intercalamento é sempre de 8, 11 de 3, 8, 11 de 3 e assim sucessivamente. Vou tecer aqui esta parte por completo e volto ao final desta carreira. Uma corrente para você mudar a orientação. Ah, lembrando, o último ponto é um ponto baixo, tá? Você vai fazer no mesmo ponto um novo ponto baixo. E agora, nós vamos começar o ponto lateral. Esse ponto também vai nos servir como casa, para que a gente possa utilizar e prender os botões. Então, nós vamos fazer uma laçada. Na base, conte 1, 2, no terceiro ponto. Você vai iniciar uma sequência de 5 pontos altos. Então, você acompanha aqui comigo o meu terceiro ponto. Agora, você vê o meu quarto ponto alto e o meu quinto. Vou alargar, eu passo a agulha no primeiro ponto tecido, passo pelo ponto que eu deixei alargado o ajuste e trago por dentro do primeiro. Travo com uma corrente. Na sequência, 1, 2, 3 e 4 correntes. Eu passo a agulha na base da minha segunda corrente tecida da sequência. Puxo uma laçada e eu arremato a um ponto picô. Eu faço uma corrente de intercalamento, eu laço e na base, no mesmo ponto, eu reinicio 5 pontos altos. Então, você agora acompanha comigo o meu terceiro ponto, você vê o quarto ponto alto e agora o quinto ponto alto. Eu alargo, passo a agulha pelo primeiro ponto alto, passo pelo ponto alargado, ajusto e trago por dentro. Travo com uma corrente. Aqui você tem a casinha do botão. Você vai pular na base um ponto, no próximo ponto, ponto baixo.
vai laçar, conte 3. 1, 2, no terceiro ponto eu reinicio. Então, são 5 pontos altos. Eu tenho agora o meu terceiro, o meu quarto, opa, e agora o meu quinto ponto alto. Alargo, passo a agulha pelo primeiro, ajusto o ponto alargado e trago por dentro do primeiro uma corrente para travar. 1, 2, 3 e 4 correntes, passo a agulha pela segunda, puxo a laçadinha, arremato ao ponto picô. Uma corrente de intercalamento e volto no mesmo ponto de base para trabalhar mais 5 pontos altos. Então, agora você já vê o meu terceiro, o meu quarto e agora o meu quinto ponto alto. Vou alargar, passo a agulha pelo primeiro ponto, pego o ponto e ajusto, trago por dentro, travo com uma corrente. Conto 1 no segundo ponto de base, ponto baixo. E minha gente, nós vamos trabalhando desta forma, repetindo esta sequência nesta lateral. Carreira, nós vamos mudar a orientação do trabalho, né? Vamos sair aqui do vertical e vamos para o horizontal, aqui a parte de cima, nós vamos fazer uma corrente e no mesmo ponto de base eu vou trabalhar um novo ponto baixo. Minha gente, neste sentido do trabalho, eu trabalho o mesmo ponto fantasia, porém, o intercalamento entre um e outro vai aumentar. Então, eu vou laçar e eu vou contar na base 1, 2, 3, 4 e vou iniciar os meus 5 pontos altos iniciais. Então, você vê aqui o meu quarto e agora o meu quinto ponto alto. Eu alargo, vou transformar em ponto pipoca e travo com a corrente. Eu faço 1, 2, 3 e 4 correntes e eu transformo em picô, passando a agulha pela segunda corrente. Faço uma corrente de intercalamento, laço e volto a trabalhar os 5 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, você tem agora o quarto ponto alto da sequência e o quinto ponto alto. Transformo em ponto pipoca e travo com uma corrente. Eu não laço, eu ia laçando, mas eu não laço. Na base eu conto 1, 2, 3, no quarto ponto, ponto baixo. Agora eu laço 1, 2, 3, no quarto ponto eu reinicio o ponto pipoca. Então, você vê que agora eu tenho 3 pontos altos no mesmo ponto, 4 e 5 pontos. Alargo, passo a agulha pelo primeiro ponto, transformo em pipoca, uma corrente para travar e 4 para transformar, passando a agulha na segunda em picô. Uma corrente de intercalamento, laço, e eu faço mais uma vez um ponto pipoca. Então, eu estou aqui no meu terceiro ponto alto da segunda sequência, no mesmo ponto de base, o quarto, e agora você vê o quinto. Alargo, transformo aqui em ponto pipoca e travo com uma corrente e contando na base, 1, 2, 3, 4, ponto baixo, para encerrar esta sequência. Vamos aqui alargar, você percebe que você está fazendo exatamente o mesmo ponto fantasia, porém com um intercalamento maior de pontos que vai te dar, veja só, um plissado, um movimento aqui, olha aqui o que acontece, ó, fica uma bolinha. Então, é como se houvesse uma preguinha na parte de cima. Esse é o intuito da gente agora. Então, pessoal, nós vamos trabalhar desta forma esta lateral por completa. E quando eu chegar no final, volto aqui. Mais uma vez, tendo chego ao final, nós vamos encerrar a carreira laçando, passando a agulha pelo primeiro ponto baixo, puxando a laçada e arrematando tudo de uma vez só. Então, a gente vai fazer aqui o meio ponto alto
na horizontal. Dessa forma, a gente consegue trabalhar a próxima carreira já no sentido correto. Vou fazer uma corrente ao redor do meio ponto, eu faço um ponto baixo. Continuo tecendo um ponto baixo para cada ponto da minha carreira anterior. Vou até o final da carreira e é claro que eu volto aqui no final para continuar com vocês.